Acer Aspire 5 ou Galaxy Book 4. De um lado nós temos um dos notebooks mais potentes nessa faixa de preço e que inclusive permite com que você faça upgrades. Já do outro lado nós temos o notebook mais completo da categoria. Então é meio que normal que haja muitas dúvidas sobre qual é o melhor para jogos, qual é o melhor para estudo e qual é o melhor para trabalho. E foi justamente por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo para tirar todas as suas dúvidas. E também para descobrir qual é o melhor para o seu uso em específico, já que a gente fez diversos vídeos tanto do Aspire 5 e também do Book 4. Então a gente já testou bastante esses dois notebooks e a gente vai mostrar exatamente qual o melhor para o seu uso em específico. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então bora começar essa análise por design e construção. De um lado nós temos o Acer Aspire 5, que é um notebook extremamente elegante, que possui traços bem minimalistas, mas infelizmente ele é meio antigo, né? Se você reparar, ele tem aquele design de notebook mais antigo, com bordas mais grossas e também é um notebook mais gordinho. Então dá para ver que ele é mais pesado e também mais largo, principalmente se a gente comparar aqui com o Galaxy Book 4, que é um notebook bem fino e bem portátil. E lembrando que os dois notebooks têm exatamente o mesmo tamanho de tela, que é 15.6 polegadas. Então é justamente por isso que eu falo para vocês que o Acer Aspire 5 está meio ultrapassado no quesito design. Já na construção, nós temos uma estrutura bem robusta que mistura o plástico com alumínio. No caso, essa tampa aqui da tela é construída em alumínio e todo o resto do notebook é construído em plástico, o que acaba trazendo um pouco a mais de robustez para esse notebook. Já o Galaxy Book 4 possui esse design bem moderno e minimalista que foi herdado lá da segunda geração. Então se você reparar, desde o Galaxy Book 2 até o Book 4 a gente tem basicamente o mesmo design. E como eu falei para vocês, justamente por causa desse design mais compacto e também com bordas menores na tela, como dá para ver, né, é bem menor do que o Aspire 5, esse notebook ele é menor do que os notebooks da sua categoria. Menor e mais leve, então é mais fácil de você ficar carregando para lá e para cá. Já na construção, o Galaxy Book 4 é todo construído em alumínio. Então, diferente do Aspire 5, que tem apenas essa tampa em alumínio, aqui a gente tem um notebook que é completamente construído em alumínio. Então você consegue sentir que ele é realmente bem mais robusto. Inclusive ele é bem difícil de abrir. A gente fez um vídeo de análise dos Galaxy Book 4, né? Em todo vídeo a gente abre o notebook. E cara, dá muito trabalho de abrir essa carcaça porque você fica com medo de amassar. Mas assim, entre a carcaça de plástico e de alumínio, alumínio é sempre superior. Então em design e construção, o Galaxy Book 4 leva. Já na tela, o Acer Aspire 5 vem equipado com painel IPS e resolução Full HD, o que é simplesmente perfeito para você consumir conteúdo, às vezes até trabalhar com alguma imagem, com vídeo, e assim, no geral, é uma boa tela. Já o Galaxy Book 4 também vem equipado com painel IPS e também tem a mesma resolução, que no caso é Full HD. Mas se você der uma olhada rápida, você vai perceber que tem um pouco de diferença entre essas duas telas, né? Porque aqui nós temos a tela do Aspire 5 e aqui nós temos a tela do Galaxy Book 4. Dá pra ver que a tela do Book 4 possui mais brilho e também uma cor mais vívida. Então temos sim uma diferença mesmo sendo painel IPS nos dois notebooks. E também aquela questão das bordas faz muita diferença, né? Se liga só o tamanho dessa borda comparado ao tamanho dessa borda. Então mais um ponto pro Galaxy Book 4. Já nas conexões, o Acer Aspire 5 entrega uma porta de rede, uma porta HDMI, duas portas USB tipo A e uma porta USB tipo C. Mas essa porta USB tipo C só serve para transferência de dados. Então você não pode carregar o seu notebook por ela e você também não pode ligar um monitor externo. E do outro lado, nós temos uma conexão de áudio e mais uma porta USB tipo A. Já no Galaxy Book 4, nós temos duas portas USB tipo C e as duas portas servem para carregamento, para dados e também para vídeo. Ou seja, você pode carregar o seu Book 4 através dessas duas portas, inclusive utilizando powerbanks. Você pode utilizar ela para passar dados do seu HD externo com velocidade absurda e ainda por cima você pode conectar monitores externos. Inclusive você pode conectar dois simultaneamente, um em cada porta USB tipo C. Mas voltando para as conexões, nós temos uma porta de rede, uma porta HDMI, uma porta USB tipo A e do outro lado nós temos uma porta de áudio, porta USB tipo A e também
também uma porta para cartão de memória, no caso micro SD, o que novamente acaba dando mais um ponto para o Galaxy Book 4, porque aqui a gente tem simplesmente as melhores conexões do mercado. Então você não vai encontrar outro notebook que tenha tantas conexões, inclusive com duas portas USB tipo C, que servem para vídeo, que servem para energia e também para dados. Então nesse ponto o Galaxy Book 4 reina sozinho. É justamente por isso que ele ganha mais um ponto. Então agora bora para um dos pontos mais importantes dessa análise, que é hardware e desempenho. Desse lado, o Acer Aspire 5 vem equipado com o processador Ryzen 7 5700U, que já tem uma placa de vídeo integrada AMD Vega, e você encontra ele com 8, 12 ou 16 GB de RAM. E o legal é que esse notebook tem apenas uma memória RAM soldada na placa-mãe, então você vai ter um slot que você pode fazer upgrade, colocar pente de 4, 8 ou até 16 GB de RAM. Já no armazenamento, normalmente ele vem ali com 256 ou 512 GB e você pode fazer tanto a troca do SSD que vem nele ou também adicionar mais um SSD SATA, já que dentro do kit vem um adaptador que você pode colocar dentro dele e você pode colocar ou um HD ou um SSD SATA. Já o Galaxy Book 4 ele vem equipado com processadores Intel de 13ª geração. E aí você pode escolher se você quer a versão com i3, i5, i7, Core 5 ou Core 7. Já que a Samsung fez o favor de criar 1 milhão de variações do Galaxy Book 4 e isso causa uma confusão gigantesca, né? Inclusive a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando todas as versões e qual a melhor versão para o seu uso específico, então corre lá e dá uma olhada. Mas a versão que a gente está usando nesse vídeo para comparar com a Aspire 5 é a versão com Core i5 e que não tem placa de vídeo, beleza? E essa versão você consegue encontrar com 8 ou 16 GB de RAM, mas aqui você tem que prestar bastante atenção porque todas as memórias RAM desse notebook são soldadas, ou seja, não existe possibilidade de upgrade de RAM. Então se você precisa muito de memória RAM, compre a versão com 16 GB. Se você não precisa tanto, pode comprar a versão com 8 GB. Já no armazenamento, você encontra o Book 4 com 256 ou 512 GB de armazenamento. No caso, é um SSD NVMe e você tem dois slots, ou seja, um já vem ocupado e o outro vem vazio para você fazer o upgrade. E é justamente o único upgrade que dá para você fazer nesse notebook. Já no desempenho, o Acer Aspire 5 atingiu lá no Performance Test 17.700 pontos no teste de processamento. E no teste de processamento gráfico, ele atingiu mais ou menos 2.400 pontos. Enquanto o Galaxy Book 4 atingiu 18.800 pontos no teste de processamento e 2.700 pontos no teste de processamento gráfico. Ou seja, a gente tem uma diferença de cerca de 1.000 pontos no teste de processamento e mais ou menos 300 pontos no teste de processamento gráfico, o que acabaria colocando o Galaxy Book 4 como um computador mais potente do que o Acer Aspire 5. Só que, como eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, teste de benchmark não quer dizer muita coisa. A gente faz normalmente aqui para ter uns parâmetros e tudo mais, mas no teste real, aí sim a gente consegue ver se o notebook é realmente potente ou não. E agora se liga nesses testes que a gente fez no Acer Aspire 5 rodando Fortnite no modo normal. Aqui nós conseguimos uma ótima jogabilidade e ficou ali na faixa dos 60 FPS. E o preset estava ali no baixo para médio. Já no CS2 nós também conseguimos uma ótima jogabilidade, ficando ali na casa dos 60 FPS com o preset no baixo. E é claro que a gente também conseguiu rodar Red Dead Redemption 2 com os gráficos no baixo, mas nós atingimos uma média ali de mais ou menos 30 FPS. Não fica a melhor experiência do mundo, mas é muito interessante que um notebook tão barato quanto esse consiga rodar um jogo tão pesado. Já o Galaxy Book 4 no Fortnite em modo desempenho, nós conseguimos uma média de 50 a 60 FPS. Lembrando que modo desempenho não é o modo normal, é aquele modo reduzido que prioriza mais o desempenho do que os gráficos, já que normalmente os Book 4 e Book 2 não rodam muito bem em Fortnite no modo normal. Então nessa o Aspire 5 sai na frente. No CS2 nós também conseguimos uma média de 50 a 60 FPS e a jogabilidade ficou razoavelmente boa. E nós também conseguimos rodar o Red Dead Redemption 2 aqui no Galaxy Book 4 com as configurações no baixo e uma média
média de 20 a 30 FPS. Então eu acho que ficou muito claro que em desempenho o Acer Aspire 5 é superior ao Galaxy Book 4, justamente pelo poder de processamento do Ryzen 7 5700U, que tem aquela placa de vídeo Vega integrada que eu falei para vocês lá no começo. E fora que você tem a possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM, porque às vezes você vai pegar o Book 4 com 8 GB de RAM e vai ter jogos que precisam de um pouco mais de 8 GB, então pode ter algum travamentinho, né? Se bem que a versão que a gente testou nesse vídeo é a versão com 16 GB de RAM, então a gente não teve nenhum problema relacionado à RAM, beleza? Mas em hardware e desempenho, o Acer Aspire 5 leva. E já que a gente tocou no assunto de upgrades, bora dar uma olhada nas possibilidades de upgrade desses dois notebooks. Esse aqui é o Acer Aspire 5 por dentro. Como dá pra ver, ele tem uma memória RAM soldada na placa-mãe e esse slot que você pode fazer o upgrade de RAM. Em algumas versões vai vir um pentezinho, que você vai ter que tirar e colocar um maior, e em outras versões vai vir vazio. Você também consegue trocar o SSD NVMe e se você quiser, você pode adicionar um SSD SATA nesse espaço vazio utilizando esse adaptador. E esse aqui é o Galaxy Book 4 por dentro. Como dá pra ver, as duas memórias são soldadas na placa-mãe e a única possibilidade de upgrade é justamente essa aqui, no segundo slot de SSD NVMe. Ou seja, em upgrades, o Acer Aspire 5 acaba levando esse ponto justamente por ter a possibilidade de fazer upgrade de memória RAM. Isso pode parecer não tão importante, mas caso você não tenha dinheiro para comprar a versão com 16 GB, que normalmente é um pouquinho mais cara, né, no Galaxy Book 4, aqui você pode comprar a versão de 8 GB e aí com o tempo você vai lá e coloca mais 8 GB ou mais 16 GB. Então essa questão também é muito importante, porque nem todo mundo tem todo esse dinheiro para dar de uma vez no notebook. Já em bateria, esses dois notebooks têm uma capacidade muito parecida. A diferença é que o Galaxy Book 4, por ser um notebook mais novo e otimizado, ele tem uma taxa de descarregamento menor, ou seja, consegue entregar ali mais ou menos de 4 a 10 horas de uso, enquanto o Acer Aspire 5 fica ali entre 3 a 6 horas de uso. Mas lembrando novamente que a nossa dica aqui do canal é que você sempre utilize o notebook na tomada, sempre que possível, né? Então sempre que estiver em casa, você conecta o carregador, que normalmente você vai ter mais desempenho e ainda por cima você não vai estressar a bateria do seu notebook à toa, beleza? Então depois de uma análise completíssima como essa, eu acho que já ficou muito claro, né, que esses dois notebooks atendem públicos completamente diferentes. Por um lado, nós temos um notebook que atende mais aquele público que realmente precisa de desempenho e também precisa da possibilidade de upgrade. Já do outro lado, nós temos um notebook bem mais completo que vai atender um público bem maior, né? Aquele público que precisa de um notebook para trabalho e principalmente aquele público que precisa de portabilidade e elegância. Então aquela pessoa que tem que ficar viajando com o notebook para lá e para cá, precisa de uma bateria maior, precisa de melhores conexões, aí o Galaxy Book 4 com certeza é bem superior. Então se você precisa exclusivamente de desempenho e possibilidade de upgrade, o Acer Aspire 5 é a melhor opção para você. Mas caso você precise de um notebook mais completo, muito bem construído, com as melhores conexões, com a tela melhor, aí o Galaxy Book 4 com certeza é a melhor opção que você pode comprar. E lembrando que a gente deixa aqui na descrição o link com os melhores preços atualizados diariamente desses notebooks. Então nossa equipe fica atualizando ali uma vez por dia e pode dar uma olhada lá que com certeza você vai achar esses notebooks num valor super bacana. E lembrando novamente que a gente tem vídeo de análise completa desses notebooks. Inclusive do Galaxy Book 4 a gente tem análise de todas as versões. Então se você tiver qualquer dúvida, dá uma assistida lá no vídeo que a gente respondeu todas elas. E também aproveita e já deixa aí nos comentários qual dessas duas máquinas você compraria para o seu uso específico, o Acer Aspire 5 ou o Galaxy Book 4. Pessoal, então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero também que eu tenha sanado todas as dúvidas sobre esses dois notebooks, e caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. Então um grande abraço e tchau!